Então o que acontece? Zaqueu queria ver Jesus, mas ele queria ver de longe. Aleluia. Mas quem estava de perto, independente da sua altura, estava vendo Jesus, porque estava dentro da multidão, porque estava vendo. E a mensagem que eu quero trazer é que muitas vezes nós queremos conhecer Jesus igual Zaqueu. A gente sobe numa árvore e lá vai Jesus passando de longe. Jesus lá e eu aqui. Jesus lá embaixo e eu aqui trepado em cima. E muitas pessoas hoje nos querem conhecer Jesus dessa maneira, de longe. Amém? Ia subir, ia descer, ia continuar do mesmo jeito. E a Bíblia diz que Jesus, quando ele começou a passar debaixo da árvore, Zaqueu estava trepado. A Bíblia diz que Jesus olhou para cima e falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje quem vem está em Glória a Jesus. Deus. Primeiro ponto, irmãos. Zaqueu queria ver Jesus porque ele não conhecia, porque ele nunca tinha visto. Aí Jesus chega, olha para ele e chama ele pelo nome. Sabe o que isso quer dizer? Que muitas vezes a gente não conhece a Deus, a gente não viu Deus, mas Ele nos conhece desde o dia que a gente nasceu. Aleluia! Muitas pessoas hoje não sabem quem é Deus, não sabem quem é Jesus, o pão da vida, o El Shaddai, aleluia, a provisão, o Deus que salva. Mas Deus conhece cada vida, aleluia, Jesus. Deus conhece a gente desde o início da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória. Aleluia. Então, por mais que a gente não conheçamos a Deus, Ele nos conhece perfeitamente. Aleluia. E quando Jesus ele chama Zaqueu para descer, ele não está só querendo fazer um convite para Zaqueu para almoçar na casa dele. Jesus agora começa a resolver o problema de Zaqueu. Qual era o problema? Porque Zaqueu queria ver Jesus, conhecer a Deus, mas de longe. Não, Jesus lá e eu aqui de longe, sem compromisso. Aí Jesus, olha, eu quero que desça e a gente vai pousar na tua casa. E nós vamos sentar pertinho, vamos se cumprimentar e vamos se conhecer. Aleluia. Jesus não quer um relacionamento de distanciamento entre nós e Ele. Jesus quer a gente sentado na mesa, olhando no olho, assim, no outro, sabe? Compartilhando a mesma jarra de suco, a mesma panela de comida. Jesus quer um relacionamento de perto, irmãos, de frente a frente. Louvado seja o nome do Senhor. Mas muitas vezes a gente só quer servir a Jesus distante, Jesus lá e eu aqui com o meu pecado. Porque enquanto Jesus está longe, meu pecado não vai incomodar Jesus. Enquanto Jesus está longe, eu posso viver de qualquer maneira, porque Ele não vai me incomodar, Ele não vai pedir para me mudar. Eu não devo nada a Ele, eu vou só subir, olhar e descer e vou embora. E quando as pessoas hoje estão indo para o inferno porque acham que servir Jesus é só sentar aqui nessa cadeira e ir embora. Está fazendo igual Zaqueu, está subindo na árvore, olha o rosto de Jesus e volta para o seu próprio pecado, a sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Jesus está chamando para perto. Crentes que não mudam, Jesus está chamando para perto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. E Zaqueu disse o quê? Vamos lá agora. A Bíblia diz que Zaqueu ele desceu mais rápido que ele foi. E ele disse: eita, mas todo mundo me criticou, mas esse aqui que até eu perdi. Todo mundo me rejeitava, me chamava de ladrão, eu odiava, mas ele é diferente. Aí a Bíblia diz que Jesus agora vai com Zaqueu aqui, ó, andando para a sua casa, aleluia. E a Bíblia diz no versículo, glória a Deus, no versículo 7, diz assim, ó, vendo todos isso, começaram a reclamar, dizendo que Jesus entrava para ser um pecador. A Bíblia diz que a multidão agora começou a reclamar, dizendo: olha, esse Jesus, será que ele conhece esse homem? Será que ele sabe quem é esse ladrão, esse safado, esse cara não presta? E Jesus vai entrar na casa dele. Preste atenção, quando a gente quer mudar de vida, quando a gente quer entrar com Jesus na nossa casa, quando a gente quer prestar, só o que vai acontecer é a gente se levantar para apontar o dedo: olha, era safado agora, miserável desse,
Aí a Bíblia diz, irmãos, que agora Jesus está dentro da casa de Zaqueu, comendo, mesma comida, bebendo da quantidade, olhando no olho, conversando de pertinho. Aleluia! E agora começa a acontecer uma coisa muito importante no coração de Zaqueu. A Bíblia diz que Zaqueu ele se levanta da mesa, glória a Deus. Versículo 8: levantando-se Zaqueu e disse ao Senhor: Senhor, eis que darei aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho que tratar alguém, o restituirei 4 vezes mais. A Bíblia diz que Zaqueu se levantou da mesa. Aleluia. E começou assim: Jesus, agora todos os meus bens eu vou vender a metade e pegar os pobres. Aí eu fiquei perguntando, mas Jesus, por que Zaqueu teve essa atitude tão inusitada? Aleluia. E eu perguntei ao Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo falou no meu coração que quando Zaqueu viu Jesus sentado naquela cadeira, naquela poltrona maravilhosa, que a Bíblia diz que ele era rico, aquela mesa maravilhosa, aquele porcelanato, aquela mármore, amém? Aquele, quando ele olha para o piso, nos dias de hoje, você sabe, um porcelanato do pecado, um luxo, aquela luxúria. Eu acredito que Zaqueu pensou: olha, todo esse luxo aqui foi a custa do sangue de alguém. Às vezes eu cheguei na casa de alguém e tomei muito dinheiro que eles tinham para mim. Quantas vezes Zaqueu chegou numa casa e colheu o dinheiro que às vezes era por remédio de alguém que estava doente? Quantas famílias passaram fome porque Zaqueu chegou lá e tomou um saco de arroz, um saco de feijão e os mantimentos que aquela família tinha? Aleluia! Quantas famílias choraram porque Zaqueu pegou o braço da criança e levou para ser escravo? Todo esse luxo aqui é a custa do sangue. Isso aqui não é sério. Ele disse: Senhor, eu vou me livrar disso aqui. E a consciência dele pesou. A Bíblia diz que ele se levantou e disse: eu vou vender a metade de tudo quanto tenho. E a outra metade, a outra metade eu vou fazer, eu vou na porta de quem eu roubei e devolver 4 vezes mais. Irmãos, você acha que Zaqueu roubou poucas pessoas? Não. Ele era o chefe do ladrões, ele roubava mais do que eles podiam. Eu acredito que a outra metade das riquezas ele gastou quase todo para devolver 4 vezes mais para essas pessoas que ele roubava. Então a gente vê Zaqueu se desfazendo de todo o seu luxo e de seus bens por amor a Deus. E uma coisa que me chama a atenção, eu quero fazer até uma pergunta para vocês: foi Jesus que mandou ele vender os bens dele? Foi Jesus que pediu? Não. Foi ele que se dispôs a entregar, não é verdade? Eu quero dizer que quando a gente conhece Deus face a face, não precisa Deus pedir. A gente vai lá e se livra daquilo. Porque o que tem hoje em dia, pastor, dizendo: meu filho, sai disso. Minha filha, para disso. Crente, sai desse caminho. Aleluia. É gente que não conhece a Deus, irmão. É gente que às vezes está no negócio errado e o pastor tem que estar falando: meu filho, não é assim, não é assim. Te livra disso, te sai desse relacionamento, te sai dessas conversinhas indecentes, para de curtir essas coisas imoral, te sai desse ficar de festa. Aleluia. Te sai de casa na tua casa. Irmão, sabe o que tem hoje, irmão? A população de Piloso é quase 70% pescador. Se você é no rio, no Carapé ou no lago, você não vê esse tanto de gente lá. E cadê esses pescadores? Às vezes é o pintor, é o eletricista, aleluia, é o pedreiro, é o pessoal que mexe na funcionária. São pessoas que estão tomando o bem ilegal para si, medindo para o governo e recebendo um auxílio que não era para receber. São pessoas que dizem: não, eu preciso desse dinheiro e Jesus fica para lá. Aleluia. E o Jeová Jireh, que é corrupção, aí gente que bota um gato para funcionar na geladeira e diz: não, mas o governo rouba a gente tem que roubar eles também. É só um pouquinho, eles não vão sentir falta. Irmãos, o pecado não justifica. Irmão, a palavra que abriu, mas a palavra não mata, que mata é o pecado. A palavra
Você vai se livrar daquilo que for preciso por amor a Deus. E não precisa a gente estar pulando, porque Deus vai te mostrar o que precisa ser abandonado. Louvado seja o nome. Deus neste momento vai dizer: filho, filha minha, se tu me amas, te livra disso. Se tu me serve, larga disso. Se tu quer ir para o céu, sai desse caminho. Aleluia. Acabou, glória a Deus. Deus quer salvar a tua vida, Deus quer te transformar, mas não é Jesus lá embaixo e a gente até baixo. Aleluia. Deus quer a gente perdido. Esse negócio da gente acordar e dormir com bebida, esse negócio da gente acordar e dormir e orar, é Jesus lá embaixo e o crente lá em cima. Mas o crente que está aí ao Zaqueu sentado na mesa, ele fala, ele fala com Jesus. O dia dele é corrido demais. Mas ele arruma um tempo falando, nem que for um versículo. Louvado seja o nome de Jesus. Deus quer você de pé. Aleluia. Ele não quer você de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, essa palavra que Deus colocou no meu coração, espero que a gente tenha entendido e colocar em prática, porque eu creio que Deus falou.